Qual a maior dificuldade da arbitragem brasileira? É de quem tá no apito ou é de quem tá no VAR? Para Calcário e Argamassa confia na FIDA e Marquespan. Também já são para 3 nós, votos. O pão é sagrado. 3 votos para o VAR, porque o VAR do Brasil, onde nós conseguimos a patifal que dá certo no planeta, o VAR do Brasil, ao invés de resolver as questões que a arbitragem deixa em lacuna, ele chama o árbitro para levá-lo a erro. Então ele é pior que o apito. Ele chamou ontem para anular um gol do Fluminense por um lance distante do gol, muito antes do gol. 60 metros. E que não foi falta. Aí teve VAR, né? Essa é a reclamação do Fluminense. O início da jogada. É que o cara faz uma falta na semana passada e o cara considera como jogada ofensiva, início da jogada ofensiva. Não é do VAR, tu tem que botar no VAR. Isso quem me falou foi uma entrevista que eu fiz, um paredão do Guerrinha, com o Carlos Simon e também com o Henrique Liu. Esse capita Grenal aí, o Henrique. Marcelo de Lima Henrique. Lima Henrique, tu tem que botar no VAR ex-apitadores, ex-árbitros. Caras que já estiveram lá dentro do campo, caras que conhecem quando é fita, quando não é, quando é verdadeiro. É esse tipo de cara que tem que botar lá. Não, eles botam qualquer um. Vai o seu fulano, o seu beltrano, o seu ciclano, e aí acaba criando um monte de confusão no jogo, atrapalhando o árbitro, que às vezes até acerta lá dentro do campo e acaba errando na televisão. Eu tenho 2 implicâncias com a arbitragem. A primeira delas é: o árbitro não sabe ao certo quando deve marcar pênalti sobre o lance de bola na mão e mão na bola. Não sabe. E se o árbitro não sabe, o Maurício que está comentando não sabe. Será que ele vai dar, não vai dar? E quem está assistindo e ouvindo também não sabe, quem está no estádio também não sabe. Uma grande roleta. E o segundo jogo é... O VAR brasileiro é o que mais interfere, né? Não, aí é um problema filosófico, né? O Brasil é o VAR brasileiro, é o vampiro brasileiro. Parece que as coisas aqui não dão certo, né? Aqui uma obra demora... Tem a obra da Copa de 14 que não está pronta ainda. Vocês estão vendo o campeonato então mundial, aí tudo bem, mas deixa eu só para dar o voto ali. Votar. VAR é o que mais interfere, e o jeito de tu resolver o problema do VAR é tu limitar o número de vezes que o VAR tem que entrar. Ele vai entrar no impedimento, no que é matemático, no que é impedimento, máquina, no que é gol, ok? E as outras ações que podem ser de interpretação, tu tem que fazer como nos outros esportes, desafio. O técnico tem direito a 2 desafios. Se ele errar um desafio, se ele pedir e der errado, ele perde um. Portanto, vamos usar o exemplo, lance lá do Bernabé, que foi uma simulação, no pênalti. Grenal. O capitão do time, ou o técnico, vai falar com o Bernabé. E aí, Bernabé, ele... cara, eu dei uma dobradinha na perna. Então o cara não vai pedir, porque senão vai pro VAR e daqui a pouco o cara vê que não. E ele perde um desafio e quando precisar ele não pode ter. Porque ele tem... O VAR, ele entra o dia inteiro. Brilhante, Diogo Oliveira. Ele fica só o jogo inteiro. Nessa linha de raciocínio, eu tô acompanhando o Campeonato Mundial Sub-20. E ontem eu tive a oportunidade de ver o jogo da Argentina e vi um jogo do Japão com a França. Inclusive, um jogo... espetacular o jogo. Foi decidido no último lance da prorrogação num pênalti. A favor de quem? Da França? Do Japão. Não, desculpa, a França ganha, mas é um crime o jogo. É um crime. O Japão, se não me engano, tem 4 ou 5 bolas na trave durante o jogo. Eu vi é um crime a Espanha o jogo. passando, a França... Tá? E esse jogo foi que eu notei a interferência do VAR eles estão fazendo o teste no Mundial do desafio. Isso. Tá? E me chamou a atenção. E no último lance é um pênalti. Um pênalti bobo, assim, do Japão. A bola repica na área e bate na mão. Tipo o lance do Edenilson, só que ela para na mão dele. E aí ele tem ganho técnico, porque ela para na mão. Esse lance do Edenilson no gol do Grêmio contra o Santos, que ela bate na mão embaixo, assim. E aí quem tava narrando diz assim, olha, eu acho que não é pra desafio, porque já teve o desafio e tal, tava confuso e aí na prorrogação abriu um novo desafio, e aí teve o desafio, os caras ganharam o jogo. Leonardo Oliveira, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Essa é uma pergunta que me intriga desde que eu nasci. O VAR interfere mais no futebol brasileiro porque é o VAR que não sabe operar ou porque o árbitro brasileiro erra mais e aí o VAR tem que interferir? Posso antes falar sobre uma lógica? Vai titular?
Eu sou interino, inclusive descobri hoje que continuo como interino. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Rapidinho, Léo. Essa bomba. Os árbitros que estão no VAR hoje, por que eles estão no VAR? É boa essa. Por que eles estão no VAR? Por que eles não estão no campo? Porque eles treinam alguns árbitros pro VAR, né? Não, mas a grande maioria é porque fracassou no campo. E o VAR ganha menos, inclusive. O cachê do VAR é menor que o cachê do árbitro principal. Não é que fracassou, mas ele não está sendo utilizado na primeira linha, que é o campo, correto? Correto. Quem é que decide o jogo? Quem é que decide? Quem é o... Mas é que, não, quem decide o jogo é o VAR. Mas para responder a pergunta do Debona, a lógica tem que ser invertida. Para responder a pergunta do Debona, o nome do VAR. A gente sempre tem que bater nessa tecla porque as pessoas esquecem. Video Assistant. Sim. Ele é o assistente. Ele é para definir aquele lance que o árbitro não viu, ou que foi muito gritante o árbitro não viu porque tinha alguém na frente. Mas é o contrário, o árbitro ele tá apitando e esperando que o VAR chame. Claro. Tem lances que são nítidos. Então assim, a gente distorceu o VAR. A gente pegou a ferramenta e tá usando de forma diferente. Como a arbitragem brasileira ela não tem um alinhamento, porque o cara do norte apita diferente do cara do sul. Tem toda a razão. O do nordeste apita diferente do centro-oeste e ninguém apita igual a ninguém. A ferramenta está sendo mal utilizada. A ferramenta foi distorcida. O problema não é a ferramenta. O problema é como nós fazemos aqui. A ferramenta é a solução. Só que no Brasil é muito claro que os árbitros, eles estão... Teve um lance que foi o do São Paulo, que o árbitro tá de frente pro lance. Ele viu o pênalti, que o jogador, que o Alan escorrega e derruba o Tapia. Ele tá vendo, mas ele fica... Não, tanto tá vendo que o gesto que ele faz na câmera do chão são os dois braços cruzando em paralelo ao corpo, do tipo nada. Ele faz o gesto. Viu, mas ele sabe que o VAR vai chamar, então ele joga pro VAR a responsabilidade. Claro, é por isso que ele não marca isso. Então assim, cara, a gente subverteu o VAR. A gente está usando o VAR da maneira errada. Prefeito de debate, só, Diogo. Ontem, para mim, era um lance que o VAR podia não chamar porque o juiz estava muito perto e interpretou como normal. Mas, para mim, é falta. O do Fluminense? Entre o cara que vai tentar a bola e a bola, há um corpo do jogador do Mirassol que é atingido antes da bola. Para mim é falta, mas o árbitro está a 4 metros. Portanto, o VAR podia ter interpretado que o juiz interpretou como normal. Mas para mim houve a falta. O jogo da TV, ele é um. O jogo do campo é outro. E a gente está vendo o jogo da TV, as decisões... Não, pior, a gente está vendo o jogo do VAR, porque o jogo da TV tu vê em tempo real. O do VAR, ele para frame a frame, e aí um beijinho parece um assassinato. O jogo da TV, eu falo, é o jogo do VAR. O jogo que é visto no monitor. Esse jogo, se eu dou um carrinho no Debona, é prisão, cara. É prisão e julgamento. E tentativa de assassinato. Agora, se tu for ver no lance no momento real, daqui a pouco eu nem encostei no Debona. Sim, a lógica primeira do VAR era mínima interferência, máxima eficiência, para o jogo não ficar assim sem saber o que está acontecendo. Se tu reduzir o número de vezes de uso do VAR, eu acho que a gente pode resolver esse problema. Não é absurdo essa ideia do desafio. VAR, ele interfere quando é impedimento, que é máquina. Quando entra na linha ou não entra na linha, é aquela história da linha do gol. Aí não é desafio, aí a máquina vai agir igual. Quando é lance quando é lances de interpretação, que de fato tu precisa, porque a arbitragem é interpretativa, um toque na mão, ou teve falta ou não teve falta, o time que se sentir lesado, ele tem direito lá, 2, 3 desafios, sei lá. E aí, se o cara quiser dar migué, ele vai perder um desafio e daqui a pouco no final do jogo vai ter um pênalti a favor dele e ele não vai ter e aí tu dá uma demandada no jogo, uma organizada. Wagner Martins. Oi. Não gostou da minha ideia, né? Eu vi que tu quis trocar o assunto assim. Não, é uma excelente ideia. Gostou muito da ideia, né? Só o Vaguinha gostou da minha ideia. Gostei. A ideia é muito boa. Né? A ideia é muito boa. Alguns elogiam, o Vaguinha elogia, né? Eu absorvo. Entendi.